Olá, esta é a 10ª aula de equações, ainda falando de equação de segundo grau. Então nós veremos aqui mais duas aplicações de equação de segundo grau, para na próxima aula começarmos a falar de equação exponencial. A questão aqui de 2013 diz que a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento. O Tzinho é igual a zero e varia de acordo com a expressão T, que é igual a menos Tzinho ao quadrado mais 4, sobre 4 mais 400. Esse T é em minutos, é a variável aí independente. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus centígrados. Qual o tempo mínimo de espera em minutos? Então, o que se deseja aqui é o T, né? Após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta. Bom, desligamento a T igual a zero, aí eu tenho aqui exatamente a função que me dá essa temperatura. Embora eu esteja falando aqui de função e o tema da aula seja equação, né, de segundo grau, a gente não precisa ter conhecimento de funções aqui, porque a resolução da questão vai se basear na resolução de uma equação de segundo grau. Então, a trava do forno ela só é liberada para abertura a partir dos 39 graus, e essa expressão vai mostrando um decaimento da temperatura conforme o tempo aumenta, né? É o que diz o enunciado. Você não precisa saber disso só de olhar a função. Então, o que se pretende aqui é determinar o valor do tempo, né, T, quando a temperatura for 39. Basta você igualar menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, você iguala a 39 graus centígrados. E aí resolver essa equação. Tá ok? Bom, aqui você pode calcular o MMC de tudo, ou pode fazer o seguinte, aqui, olha, menos T ao quadrado sobre 4 é igual a 39 menos 400. Como só tem uma incógnita T que está ao quadrado, não tem o T elevado a 1, você não precisa necessariamente aplicar Bhaskara ou some produto, o que for. Você pode resolver isolando diretamente esse T, é o que eu estou fazendo aqui. Então nós vamos fazer 400 menos 39, ou 39 menos 400, na verdade, né? Então teremos aqui menos T ao quadrado sobre 4, que é igual a, pegando a diferença de 439, dá 361, só que vai ser negativo, né? Menos 361. E aí eu posso fazer a multiplicação de tudo isso daqui por menos 1, tá? Se quiser dividir tudo por menos 4, também é uma sugestão legal. Olha, divida os dois, multiplique, perdão, os dois lados por menos 4, né? Então você já mata de uma vez só aqui a troca de sinais e elimina o 4 do denominador. Multiplicar esse lado aqui por menos 4, menos com menos fica mais. 4 se cancela com 4, vai ficar T ao quadrado. E aí você multiplica 361 por 4, 361 por 4, vamos lá, 361 multiplicado por 4, 1444, positivo, negativo com negativo, já fica positivo, 1444. Ok? Portanto, o T vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada. O que vai anular elevado ao quadrado? A raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 1444. A raiz quadrada desse valor, 38. Portanto, T igual a mais ou menos 38. 38 o quê? Segundos. Bom, aqui, lógico que tanto positivo como negativo, esses dois valores mais 38 e menos 38, satisfazem a equação que a gente está resolvendo. Mas para a aplicação que nós estamos considerando, esse T é tempo a partir de T igual a zero, é um tempo positivo, portanto nós consideramos somente como resposta, né, o T igual a 38 segundos, que é a alternativa D.
Segunda aplicação dessa aula, da PUC Camp de 2001. Em agosto de 2000, Zusa gastou R$ 192 na compra de algumas peças de certo artigo. No mês seguinte, o preço unitário desse artigo aumentou R$ 8,00 e com a mesma quantia que gastou em agosto, ela pôde comprar 2 peças a menos. Em setembro, o preço de cada peça de tal artigo era, justamente aí no mês seguinte, a primeira compra, né? Vamos lá. Bom, vamos denotar aqui por X a quantidade de peças que ela comprou em agosto. Ok? Bom, se X é a quantidade de peças que ela comprou em agosto, né, qual era o preço unitário? Como é que eu posso expressar o preço por peça em agosto? É pegar o que ela gastou, R$ 192,00, e dividir por X. Por exemplo, se foram 10 peças, 192 por 10, R$19,20 cada peça. Né? Se foram 192 peças, na verdade, ela pagou R$1 cada peça. É só fazer a divisão. Mas a gente não sabe quantas peças são. Aí, no mês seguinte, né, você pode até colocar aqui, olha, qual foi a quantidade de peças que ela comprou em setembro? Ela comprou 2 peças a menos, porque houve um aumento, foram 2, né? Isso, 2 peças a menos, X menos 2, quantidade de peças em setembro. Eu consigo expressar a partir desse X. Só que em setembro ela gastou a mesma quantia, 192. Tá? Então, quanto custou cada peça? Como eu posso representar o custo de cada peça, o preço de cada peça em setembro? 192 dividido por X menos 2. Como o número aqui da divisão ele vai ser menor, né, porque a gente sabe que X é positivo, aí, tá? O preço aqui está maior. 192 dividido por X menos 2 é um resultado maior do que 192 dividido por X, mesmo que eu não conheça esse X. Tá ok? Agora, esse preço maior é maior quanto? Né? Quantos reais a mais? R$8,00, que foi o que ela gastou. Né? O preço unitário de cada artigo aumentou em R$8,00. Então, se eu pegar o preço de agosto mais R$8,00, tem que dar o preço de setembro. Tá aí, obtive uma equação relacionando valores e o X. E aí eu resolvo essa equação. Eu posso começar aqui, na aula anterior resolvemos uma semelhante a essa, na forma da equação. Né? Você tem aqui, ó, 192, vamos lá, vamos começar por baixo aqui, olha. Eu vou colocar tudo sobre X aqui na parte esquerda, a parte direita deixa como está por enquanto. Então, nós vamos ter o MMC de X e de 1 é o próprio X. X divide por X dá 1. Multiplica por 192, vai dar 192. 192x, 192x, não mudou nada. Agora, X divide por 1 vai dar X. Multiplica por 8, vai dar 8x. Quer dizer que 8 é a mesma coisa que 8x sobre X. Tá ok? Agora, nós vamos multiplicar em cruz aí, né? Fazer a multiplicação em cruz. Eu vou ter, portanto, 192, podemos fazer assim, ó, x menos 2, que multiplica 192 mais 8x, igual a x que multiplica 192, 192x. Distribuindo aqui, nós teremos 192x, x por 8x, 8x ao quadrado, menos 2 por 192, mais com menos vai dar menos, 384. E menos 2 que multiplica mais 8x vai dar menos 16x, igual a 192x. Bom, abrindo espaço mais aqui, vamos colocar tudo à esquerda, né? Então, eu vou copiar aqui, ó, 192x mais 8x ao quadrado, menos 384, menos 16x, menos
192x igual a zero. Mais 192x com menos 192x dá zero. Portanto, a equação aqui na sua forma geral, 8x² menos 16x menos 384 igual a zero. Aí é resolver essa equação. Por se tratar de uma equação, lembra lá da primeira aula, princípio multiplicativo, eu posso multiplicar essa equação todos os dois lados por um valor qualquer que não seja zero. Ou dividir também, né? Ou somar, ou subtrair. Tá? E perceba que todos eles aqui, o 8, 16 e o 384, são todos divisíveis por 8. Só que 384 eu vou dividir por 8, o resultado é 48. Então, só para facilitar as nossas contas que vão vir aí, né? Eu vou escrever aqui, ó, 8x² por 8 vai dar x ao quadrado. 16 por 8 dá menos 2x, menos 48 igual a zero. Aí a gente determina aqui A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a menos 48. Abrindo mais espaço. Vamos para o cálculo do delta, né, do discriminante. B ao quadrado menos 4AC. Portanto, o delta vai ser B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é menos 48. Portanto, menos 2 ao quadrado é 4. Aqui, menos 4 por 1 dá menos 4. Por menos 48 vai dar mais. 4 vezes 40, 160, com 32, mais 192. Portanto, o delta é igual a 4 mais 192, aqui dá 196. Daqui, então, usando Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós teremos x igual a menos b, o b é menos 2, então cuidado com o sinal, é menos o menos 2, mais a raiz quadrada de 196 sobre 2 que multiplica 1. Bom, isso vai dar menos o menos 2 é 2 positivo, raiz quadrada de 196 é 14, sobre 2, daqui sai x1 é 2 mais 14, 16, sobre 2, que dá 8. E o x2, que é 2 menos 14, é menos 12, que dividido por 2 vai dar menos 6. Também é a solução da equação. No entanto, essa solução não serve para a gente. Por quê? X, né, é o que no problema? X vai ser a quantidade de peças. X é um valor positivo, né? X aqui é maior que zero. Tá? Então, quantas são as peças em agosto? 8 peças. Tá? Em setembro, teve que ser 2 peças a menos. Agora, o preço de cada peça em setembro é quanto? Você vai pegar os R$192, né, o valor gasto aqui, tá? 192 e vai dividir por x menos 2. Ou seja, você vai dividir por 8 menos 2, que é 6, que dá 32. Tá aí, R$32, ok? Resultado, item E. Aí você pode conferir, faz as contas aí, né? Se era 8, divide 192 por 8, tá? Depois, e vai ver o valor de cada peça e vai ter que ser R$8 a menos que os 32 aqui, né? R$24. Tá ok? Mas você pode reler o problema agora conhecendo o resultado e conferir se os valores estão todos corretos. Bom, é isso aí. Se você tiver alguma sugestão de questão, algum assunto que queira que eu disponibilize aqui, é só mandar aí nos comentários. E na próxima aula, continuando essa série de aulas de equações, nós veremos as equações exponenciais de grande utilidade em diversos ramos, aí, em diversas áreas. Tá ok? Até lá.